Mais uma questão da prova de matemática da SpaceX do ano de 2022 que diz o seguinte: considere a função de variável complexa f definida por f de z igual a z elevado a 4 mais 80z ao quadrado menos 81. Sendo i a unidade imaginária, os números complexos que satisfazem a equação f de z igual a zero são... Então tá, pessoal, o que o problema quer que a gente faça é resolver a equação f de z igual a zero. Então, vamos resolver. Então tá, pessoal, eu quero resolver a equação, né, f de z igual a zero. Mas quem é f de z? Tá aqui, ó, é z elevado a 4 mais 80z ao quadrado menos 81. Aí a gente vai obter z elevado a 4 mais 80z ao quadrado menos 81 igual a zero. A gente deve resolver, então, essa equação, que é uma equação biquadrada. Equações como essa, pessoal, são chamadas de equações biquadradas. Muito bem. E como é que a gente resolve uma equação biquadrada? A gente resolve uma equação biquadrada promovendo uma substituição, promovendo a seguinte substituição. Convencionando, pessoal, ó, que z ao quadrado é igual a x, por exemplo. A gente convenciona, promove essa substituição. Z ao quadrado é igual a x. Porque se z ao quadrado é igual a x, o que vai acontecer com z elevado a 4? Olha só, o z elevado a 4 é o mesmo que z ao quadrado, propriedade das potências, na verdade. O z elevado a 4 você pode escrever assim, ó, z ao quadrado. Bom, mas o z ao quadrado é o x, então isso é x ao quadrado. Aí a equação fica assim agora, ó. O z elevado a 4 é x ao quadrado, mais 80 vezes o z ao quadrado. Opa, o z ao quadrado é x, menos 81 igual a zero. Olha só, aqui está o motivo pelo qual convém a gente promover essa substituição. Eu saí de uma equação do quarto grau para uma equação do segundo grau. E resolver uma equação do segundo grau, a gente sabe, basta usar a receita de bolo chamada de fórmula de Bhaskara e resolver a equação. Vamos fazer isso então? Bom, agora eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, x vai ser igual a menos b, o parâmetro b, 80, com menos da fórmula, menos 80, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. 80 ao quadrado, pessoal, vai dar 6.400. 6.400. Agora, menos 4ac. Menos 4 vezes o parâmetro a, que é 1, dá menos 4. E menos 4 vezes menos 81, isso vai dar mais 324. Mais 324. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 1, 2 vezes 1, 2. Um pouco mais, x vai ser igual a menos 80, mais ou menos a raiz quadrada de 6.400 mais 324 vai dar 6.724. 6.724, isso tudo sobre 2. Muito bem. Vou vir aqui para cima agora, tá? Agora eu vou calcular o x1, né? x1. Quem vai ser x1? Vai ser menos 80, mais a raiz quadrada de 6.724, acredita em mim que é a mais pura verdade, a raiz quadrada de 6.724 é 82. Então, mais 82, isso tudo sobre 2. Quanto é que vai dar isso? Olha só, menos 80 mais 82 é o mesmo que 82 menos 80, dá 2. Dividido por 2, 1. Maravilha, já determinei o x1, né? O x1 aqui igual a 1. x2 vai ser quem? Vai ser menos 80 menos 82 dividido por 2. Menos 80 menos 82 vai dar menos 162. Dividido por 2 vai dar menos 81. Pronto. Aqui estão os valores de x, 1 e menos 81, que não são a resposta final ainda do nosso problema, não é verdade? Eu preciso determinar z. Aqui eu determinei x. Antes de prosseguirmos, uma observação. Pessoal, você poderia estar resolvendo essa equação do segundo grau sem usar fórmula de Bhaskara, usar soma e produto. Da seguinte maneira,
Resolver uma equação de segundo grau como essa, com parâmetro A igual a 1, no fundo, consiste em obter dois números, o x1 e o x2, tal que a soma desses dois números dá o parâmetro B com sinal trocado, o parâmetro B 80. A soma, então, tem que dar menos 80. E o produto desses dois números tem que dar exatamente o parâmetro C, que é o menos 81. Tudo bem? Então, resolver uma equação de segundo grau como essa, com parâmetro A igual a 1, no fundo, consiste em achar dois números, tal que a soma é o B com sinal trocado, menos 80, e o produto é exatamente o valor de C, menos 81. Observe, ó, você achou 1 e menos 81. A soma 1 com menos 81 dá menos 80. E o produto 1 vezes menos 81 dá menos 81. Então você poderia estar resolvendo assim também, você ganharia um tempo. Mas, se não se sente à vontade em resolver por soma e produto, aplique a fórmula de Bhaskara. Continuando agora, o que eu devo fazer? Eu devo determinar Z. A fim de determinarmos Z, a gente faz o seguinte, olha só. A gente considera o primeiro valor de x que a gente achou, que é o 1. X igual a 1, e volta na convenção que a gente fez. Z ao quadrado igual a x, significa então que Z ao quadrado é igual a 1. Aí você se questiona, menino, presta atenção. Quais são os números que elevado ao quadrado vai dar 1? Quais são os números que elevado ao quadrado vai dar 1? Pode ser o mais 1 ou menos 1. Portanto, você vai concluir que Z é mais ou menos 1. Pronto, agora sim eu achei dois valores para Z, né? Duas soluções do nosso problema. Mais 1 e menos 1. E aí a gente considera, por fim, o outro valor de x, que é o menos 81. X igual a menos 81. Aí você vai obter Z ao quadrado, voltando aqui na convenção, Z ao quadrado igual a x, ou seja, Z ao quadrado igual a menos 81. Aí você se questiona, quais são os números que elevado ao quadrado vai dar menos 81? Esse número não vai ser um número real, porque uma das propriedades dos números reais é a seguinte, todo e qualquer número real ao quadrado dá por resultado um número maior ou igual do que zero. Jamais vai dar um número negativo, jamais vai dar menos 81. Portanto, nós estamos falando aqui de números complexos, não é verdade? Muito bem. Bom, quais são os números complexos que elevado ao quadrado vai dar o menos 81? Pessoal, é o mais 9i ou menos 9i. Então, Z vai ser mais ou menos 9i. Observe, se você toma o 9i e eleva ao quadrado, olha só. 9 ao quadrado dá 81. E i ao quadrado, o i ao quadrado, por definição, é menos 1. Então, 81 vezes menos 1 dá menos 81. E também o menos 9i elevado ao quadrado vai dar menos 81. Tá bom, pessoal? Então, os valores de Z que satisfazem a equação f de Z igual a 0 são Z igual a mais ou menos 1 e Z igual a mais ou menos 9i. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B.